que me deste, eles a receberam. Eu falei João 17:8. 17:8, falei. É que eu falei muito rápido, né? Acho que a minha mulher viajou. Ela olhou para mim espantada. Porque lhes dei as palavras que me destes, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste, Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Senhor Deus, oramos no nome de Jesus Cristo. Estamos em sua presença numa noite de comunhão, Pai. Estamos num tempo terrível. Estamos numa hora tão difícil. Quando a fé está sendo a coisa mais escassa no mundo hoje, quando se trata de fé. Porque fé é manifestação da obra do Senhor. Fé é a manifestação da pessoa de Jesus Cristo em atos e atitudes de um crente. E isso está ficando escasso. E isso já o irmão Brana estava nos advertindo desde os anos 50. E aquilo foi aumentando ao longo do tempo, quando a palavra abriu até o final do seu ministério. Se o profeta do Senhor tinha esta visão, já estava em desespero, como na mensagem Almas Encarceradas, e se o profeta estivesse nesta noite aqui pregando, de corpo presente, como que ele estaria? O que ele falaria? Ele estaria num desespero muito grande. Pai, nós pedimos que aquele desespero da mensagem que o profeta pregou naquele dia, possa de uma maneira sobrenatural, possa de uma maneira, Senhor, revelada, tomar cada coração nesta noite, para que possamos, ó Deus, nos ajustar para irmos para casa. O Senhor nos ajuda, nós pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus, pode sentar. Olha, eu li este versículo, mas para enfatizar o versículo 9 do capítulo 17. Esta oração aqui, ele fez pela igreja eleita. Cada eleito está incluído nesta oração. Quem não estiver, pode fazer o melhor que ele for, que ele não vai ter resultado. Porque vejam as palavras que ele falou: eu rogo por eles, tá? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Agora você leia sobre Romanos 8, você leia lá em Efésios capítulo 1, e ele disse: ele nos elegeu para filhos de adoção, antes que o mundo fosse fundado. Ele te viu, não essa carcaça já, caminhando para a morte, mas ele te viu perfeito. Ele nunca te viu. Ele nunca viu você numa situação degradante, caída. Ele nunca viu você derrotado e fracassado, porque você estava nele. Agora perguntamos: tem algum filho de Deus fracassado? Embora para o mundo seja.
Tem algum filho de Deus que deixou de servir a Deus e foi viver uma vida de pecado e é filho de Deus? Não existe isto. Não há como. Tem duas coisas aqui. Há dois caminhos. Dois caminhos. Um caminho são esses que não estão escritos nesta oração. O outro caminho é os que estão escritos nesta oração. Ele rogou por aqueles que o Pai deu a ele, aqueles que estavam presentes com ele e os que viriam no futuro. Então, não tem como um eleito se perder. Não há nenhum demônio que possa tirá-lo da mão de Deus. Porque se um eleito escapar da mão de Deus, então nós dizemos, Deus fracassou com seu plano, porque ele é eleito e se perdeu. Não existe isto. Então você percebe que a palavra, ela vai te ajustando ao longo da sua vida. Vocês podem espantar, eu vou ler alguma coisa aqui, vocês podem espantar no que vou falar aqui, tá? Tem uma ala muito grande da mensagem que não era da mensagem, e estava na mensagem, e hoje estão contra a mensagem, e é muita gente. Vai ter até congresso no Brasil deles agora. Mas não é o Brasil, não. Isso está na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, está no mundo inteiro. África, no mundo inteiro. Agora, eles nunca foram, como Coré nunca foi, como Balaão nunca foi, mas esteve no meio de Israel, esteve debaixo do pilar de fogo, eles foram protegidos pela nuvem, eles beberam da substância mais dura do deserto, que era a rocha. Pensou beber da rocha? Eles foram curados pela serpente, mas ele não fazia parte, podia ser judeu, filho de judeu, neto de judeu, bisneto, tataraneto, isso não significava nada. O que significava era uma coisa: Deus tem uma marca. Ele não vai olhar se você é brasileiro ou é de outra nação, se é rico ou é pobre. Ele vai olhar na marca que ele pôs. Se é a marca dele, não interessa. É meu. Se não tem a marca dele, pode fazer o que você quiser, que não tem como. Isso é Bíblia, gente. Isso é palavra. Isso que o profeta ensinou. Então, não espanto, nós não devemos ficar, como que se diz, impactados com os acontecimentos. Aconteceu, vai acontecer, está ruim e vai ficar pior. O que nós estamos hoje ouvindo é apenas um resfriadinho diante da doença que está chegando no mundo, essa pneumonia que vai matar todos. Vocês pararam para pensar que fizeram 3 casas para os 3 filhos de Abraão? Vocês já ouviram falar disso? Fizeram uma casa para Isaac, que foi a Igreja Católica que fez. Fizeram uma casa para Ismael, também, né? Que são os muçulmanos, não é isso? E fizeram uma casa para ele. Então fizeram, a Igreja Católica fez uma casa para Jesus. Os judeus fizeram uma casa para Isaac. E os muçulmanos fizeram uma casa para os filhos de Agar, Ismael. Está pronta, já está inaugurada, já está em ação. E o homem mais poderoso da Wall Street é o que construiu. O mentor intelectual é Roma.
Isso já está em funcionamento. Tem lá um templo cristão. Quando você vê aquele templo cristão lá, não é evangélico, é católico. Quando você vê aquela sinagoga, é dos judeus. Quando você vê aquela mesquita, é dos árabes. Aonde eles fizeram isso? Fizeram em Israel? Não. Fizeram na terra de Ismael. Não fizeram na terra de Isaac. Fizeram na terra de Ismael. Fizeram lá para os árabes. Agora, eu vou sair disso aqui que não vou pregar sobre isso. Só dar uma ideia. Agora chega uma notícia, anteontem, que a dívida americana de 31 trilhões interna e uns cento e poucos trilhões, eu tinha essa soma guardada, até anotada, a externa, e eles não têm mais dinheiro para pagar o funcionalismo. Vão ter que dar o calote. E você acha que os americanos vão se humilhar? Vai cair numa situação dessa que o Brasil está entrando? Lógico que não. Eles vão arrumar dinheiro. Eles vão arrumar dinheiro. E tem alguém para dar dinheiro para eles. Entendeu? Tudo está desencadeando para isso. Esses dias eu estava falando aqui a respeito de um acordo entre Acabe e Jeosafá, que é, lógico que quem sabe que a América é Acabe. Lógico que é, desde os dias que Mombrano pregou, 61, Kennedy era o presidente. E o Zelensky é o judeu, ele é o Jeosafá. E Europa, Estados Unidos, fizeram um acordo, não sei de quantos bilhões, trilhões, para investir na guerra lá da Ucrânia, mas não é a guerra da Ucrânia contra a Rússia, é contra a China. Ali que a coisa está começando. Todo dia tem uma notícia desse assunto e cada dia pior. Esse é o cenário geopolítico. Se você quiser inteirar desse assunto, tem um cientista político dos melhores, o mais confiável que eu conheço, chama Rock com H-O-C. Ele geopolítico é o melhor que eu conheço. Então, tive essas informações através dele. Pois bem, então, a mensagem intitulada A Pedra Angular, ou a obra-prima, que a pedra angular é Cristo. O fim é exatamente como é o princípio. Por isso ele diz: eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim é a mesma pessoa do princípio, é a mesma do fim. O mesmo acontecimento lá do princípio está encerrando agora. É o fim. Estamos bem no fim. Lá no princípio, Deus pôs um homem na terra e deu uma mulher para aquele homem. E bem no fim, Deus tem um outro homem na terra e dá uma esposa para ele. Agora, o profeta disse que se Deus fizesse a mulher de uma parte da terra separada de Adão, não tinha como então Adão falar o que ele falou. Essa é osso do meu osso, carne da minha carne, espírito do meu espírito. Então Deus ajuntou um punhado de pó e fez um homem, que era uma sombra, um tipo de Cristo e a noiva. Por isso que no Calvário, aquele homem Jesus Cristo, quando andou na terra, ele era a palavra. No princípio era o verbo.
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o que ele era? Cristo estava carregando uma igreja dentro dele. Ele teria que pagar um preço para ter aquela igreja com ele, que é parte dele. Agora, Adão era um homem separado de Deus. Entenda isso. Vou voltar já no que eu falei aqui. Adão era um homem separado de Deus. Deus tirou Adão do pó e fez Adão separado dele. Adão era a criação de Deus, não era? Deus o criou para uma causa e um propósito. Mas quando Cristo veio, você não separava Deus de Cristo. Os dois eram a mesma pessoa. Então Deus não foi lá no pó e tomou um punhado de pó e fez Jesus. Quando ele trouxe Jesus, ele deu a palavra, eis que uma virgem conceberá. E ele desceu no ventre de uma virgem, fez sombra sobre ela, e gerou um filho, o filho palavra. Então é diferente de Adão. Adão era do pó, agora Cristo era o mesmo Jeová, o mesmo que comeu com Abraão, foi o mesmo que morreu no Calvário, tá? Então ele é o mesmo Deus, feito pela palavra. E quando Jesus foi gerado pela palavra e veio do ventre de uma virgem, ele não estava gerando apenas o Senhor, ele estava gerando uma mulher com ele, palavra, amém? E estava gerando uma igreja, palavra, não uma denominação, não uma religião qualquer, estava gerando uma igreja. Quando Cristo veio ao mundo, era o Verbo encarnado, ali estava a noiva encarnada nele, e no tempo exato ela se manifestaria. Por isso não há meio crente, não há crente azedo, não há crente doce, cheio do amor, cheio da graça, da misericórdia. Não há crente encrencado, não, que um dia ele está bom, no outro dia ele parece um capeta, só pôr um rabo nele que funciona. Não é assim. Crente é crente, minha gente, é todo dia e toda hora. Aliás, crente não baba na igreja quando o pastor prega, ele glorifica a Deus, amém? Ele louva a Deus. Aí está, você veja essa diferença, medita nisso. Adão foi tirado do pó, mas tinha uma mulher em Adão, mas não, Deus não desceu no pó ali. Ele fez um homem separado dele e deu uma ordem: você vai ser Deus aí, você é Deus aqui. E Adão dominava todas as coisas. Mas quando ele trouxe Jesus Cristo, ele trouxe da mesma maneira que um homem nasce, veio pelo ventre de uma virgem, nasceu, cresceu, um homem, no sentido real da palavra, 100% humano, 100% Deus, a criação de Deus. Deus criou a si mesmo, e pôs o Espírito naquele tabernáculo. Ele era Deus na terra, por isso que ele dizia: eu só faço o que o Pai me mostra. Assim como o Pai faz, o Filho faz igualmente. Por quê? Porque se ele quisesse fazer em desobediência ao Pai, ele enfiava fogo nisso, acabava com tudo logo, velho. Mas ele estava em obediência ao Pai, e o Pai era a palavra. Ele não podia fugir do que estava escrito, ele não podia fugir daquilo que os profetas tinham dito sobre ele. Minha gente, eu lamento, mas eu vou dizer isto, e eu tenho muito mais sobre isso. É que eu não tive tempo, estou meio quebradão, né? Poucas horas de sono, né? Olha, você pode pensar o que você quiser, que vai dar nisso. Tem um povo na mensagem que nunca se converteu. Nunca se converteu. Eu vou basear na Escritura. Depois a gente lê. Vamos ler na Escritura. Isso. Se a Bíblia falar e você não crê na Bíblia, então você pega e vai embora para casa dormir, tá? Vamos lá. Aqui vamos Lucas 22 e 13.
o Senhor deu uma recomendação a Pedro, tá? 22 e 13. É isso mesmo, isso. Lucas 22 e 13. Vou começar aqui, ó. Não, não é aqui não. 22 e 13? Não é. 22. Eu notei, eu fiz duas anotações de 22 e 30. Vamos lá. Isso. 22 e 30. Vamos ler do 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Está vendo? Lucas 22 e 31. Tá. Certo? Então você está vendo um homem aqui, que fosse o primeiro homem a ser chamado, ele, o irmão dele, tá? André, e o Senhor está dizendo para ele: olha, você não é convertido. Mas ele não era da igreja, gente. Digamos assim, ele não era da mensagem. É lógico. Qual que era a mensagem do dia, da hora? Era do Senhor. Você pode ter um pensamento assim. Quando Jesus entrou em cena, ele não falou mais de João? Pode ler. João apresentou ele: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E também ali em São Mateus 11, né, que ele fala sobre João, que foste ver, né? É só isso. Passou dali, não tem mais citação de João. O Senhor não falou mais dele. Porque a obra daquele homem estava concluída. Quando Deus conclui uma obra, ele vai para frente, não volta atrás falar daquilo. Ele não falou mais de João, porque João tinha cumprido já o seu propósito, a Escritura já tinha se cumprido. Agora, aqui, ele está tratando com esse moço aqui, dizendo para ele: olha, quando você se converter... Agora, aí que vem a história. Pedro não se converteu por quanto tempo? Quanto tempo Pedro ficou sem se converter? Ele ficou, lógico, 3 anos e meio, que foi o ministério do Senhor. Mas se o ministério do Senhor fosse 30 anos, ficava 30 anos sem converter. Ficava 30 anos andando com ele para baixo e para cima, expulsando demônios, curando os enfermos, e não era convertido. Mas você vê o Senhor dizendo para Pedro, aí continuando: e ele lhes disse, Senhor, ou ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conhece. Quer dizer, era a hora final do ministério, era a hora quase da ressurreição, estão entendendo? Era a hora quase da ressurreição, e Pedro não era convertido. Quer dizer, por que Pedro não se perdeu? Porque o diabo queria fazer um negócio, trocar Judas por Pedro, porque Judas já era dele, né? É um enganador, né? Trocar uma coisa que... Por isso que ele pôs Pedro à prova. Ele pensou: não, eu vou até a prisão. Você vai me negar, rapaz. Você vai me negar. Mas como Pedro ia admitir aquilo, jamais ele ia admitir que ele ia negar. Mas ele negou. Foi um galo que acordou ele, que tirou a amnésia dele, né? Um galo cantou e ele despertou, mas negou. Então, quando te converteres? Quando ele se converteu, foi em Atos 2.
quando ele começou a pregar, ele só se converteu depois que a vida do Cordeiro entrou nele. Jesus morreu, foi para a sepultura, ressuscitou, ainda Pedro não era convertido. Os 40 dias, mais 10 dias, 50, ele não era convertido. Mas quando a vida que foi liberada do corpo de Cristo, a vida do Cordeiro, entrou em Pedro, lá no cenáculo, aí ele sai e começou a pregar, e traz Joel em cena, e traz São Mateus 24 e 29 em cena. Ele vai trazendo as profecias, ele fala da Segunda Guerra, ele fala do sol, da lua, que iria se escurecer. Ele pregou um sermão inteirinho profético. Aí aquele homem virou uma tocha acesa, porque a vida de Cristo tinha entrado nele. Então estou dizendo isso porque a mensagem, ela é Cristo, não é outra pessoa. Malaquias 4 é a mensagem Cristo para a noiva, tá? Acontece que tem pessoas que pode ser que ela se converta da noite para o dia, e tem outras que tem um curso para se converter. E você percebe, escute o que estou falando, o meu sermão hoje não é muito bom para ouvir não, tá? Não é gostoso para ouvir não. Você percebe que nesse curso, quantas pessoas estão saindo? Porque não se converteram. Não há como converter se ele não está arrolado, escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, e esta oração aqui de João 17:9 não esteja em favor dele. Ele não irá se converter, ele vai ser uma pessoa meramente religiosa por um longo tempo na igreja, até que um dia ele para. Olha, minha gente, eu conheço um senhor que caminhou 50 anos na mensagem, abandonou a mensagem recente agora. 50 anos, não falo o nome dele porque eu respeito, mas era do meu tempo. Quando eu cheguei na mensagem, ele já era velho na mensagem. Saiu ele, a família inteira, e acabou, e deu em nada, e veio, a coisa está pegando, e isso aí está crescendo, isso está multiplicando, está sendo uma beleza para eles. Nunca se converteram. E uma parte que está na mensagem, escute isso, você vai tomar isso para você. Agora não olha feio para mim não, porque eu vou falar isso. Tem uma grande parte na igreja que não é convertido. Baseado aqui na Bíblia. Você não pode levantar, refutar as escrituras. Não é, gente, não é. A verdade, agora, eu não posso falar, e nenhum ministro falaria isso, que essa pessoa, ela está ali, ela pode ter um curso longo e se converter. A única coisa que te converte é uma coisa só, você sabe o que é? A vida de Cristo dentro de ti, que é o batismo do Espírito Santo. Agora Cristo entraria numa pessoa, viveria em você, e nós viveríamos ainda uma vida torpe? Ou uma vida pecaminosa? Ou uma vida relaxada? Ao Deus dará? Qualquer ventinho que sopra já está caindo aos pedaços. Não aguenta nada, né? Desnutrido, com inanição espiritual, não alimenta da palavra, mas deixa esta fonte de vida entrar em você, que é o Espírito Santo, você alimentará, você desejará a palavra, você comerá cada palavrinha, tá? Você, o mesmo Deus que enviou o pilar de fogo para Israel e para Paulo no caminho de Damasco, é o mesmo que tem vindo nesse tempo, a mesma mensagem, a mesma nuvem que cobriu o tabernáculo no deserto, ela está carregando a noiva.
a mesma fonte do deserto que deu água para eles, em tipo era Cristo, e ela está dando água hoje para os sedentos do mundo. Ele é o pão da vida, hoje e agora. Ele continua alimentando a sua igreja, tá? Você come deste pão, você bebe desta água. Se você não comer e não beber, você vai morrer. Você não vai suportar, porque o mundo está excessivamente maligno e vai ficar pior. É uma hora de grande tentação no mundo. É o jardim do Éden de volta. É o Getsemane de volta. É um tempo de prova. Agora, se você tem a marca dele, ele te conhece pela marca que ele pôs em você, e a marca que está em você chama-se o Espírito dele, e você não voltará para trás jamais. E esta palavra é ponteada com amém, amém, amém. Aleluia. Quando ele estava pregando, quando Pedro estava pregando lá em Atos 2, 14, é isso mesmo. Ele falou essas palavras aqui, você quer ver? Essas palavras foram ecoadas pela boca do apóstolo. Ele disse, 24 e 39, ou 29. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ele não está falando daquela hora presente ali. Ele está falando de um tempo futuro, um tempo que viria. Lua, sol, as potências do céu serão abaladas. Não era aquele momento. E você vai lá no sermão de Pedro, que ele repete a mesma coisa, tendo a mesma visão e trazendo Joel em cena. E ele continua e diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora, preste atenção. Se você é estudioso da Bíblia, na mensagem, você vai entender que é muito simples isso. Jesus apareceu no dia de Tito aqui, quando Roma destruiu Jerusalém. Teve algum sinal dele? Que foi uns 37 anos mais tarde? Não. Mas quando Jesus apareceu para um homem no caminho de Damasco, chamado ainda Saulo. Ele ouviu a voz e nunca mais. Então ali você teve um homem convertido num instante. Quando ele ouviu a voz, ele vai para a rua direita, que Ananias ora por ele, ele recobra a visão, é batizado e é cheio do Espírito Santo. Foi isso num dia. Tá? Então você vê que a conversão de Paulo não teve uma trajetória, foi no dia que o Senhor encontrou com ele. Agora, se aquela pessoa está no caminho do Senhor, e tem um tempo para ela chegar lá, ela vai chegar. E quando ela começa a desviar e sair do caminho, está provando que ela não tem nada, que aquilo não é para ela. Ela não nasceu para aquilo. E nós queremos fabricar crente, fazer crente na marra. Eu tenho 2 filhos do mundo, eu oro por eles, o problema é deles lá. Se ele estiver aqui, nessas escrituras, eles virão. Se não tiver, eu posso orar até cair os meus dentes, que não vai.
Agora, a minha obrigação, a nossa obrigação é orar. E Deus realiza as obras. Porque se nós não precisássemos de orar, então não teria motivo para ter uma igreja, para ter uma mensagem, para ter uma Bíblia, porque você não precisa de oração. Jesus sendo Deus, Ele orou, e não orou uma só vez. Quantas vezes Ele orou? Ele vivia em oração. Ele se separava, passava a noite sozinho orando. Ele era Deus. Agora muitos crentes não precisam de orar não. Eles não têm isso dentro deles. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem dos céus com poder e grande glória. Aqui que as pessoas, por exemplo, o que o homem chama de grande, Deus chama de nécio, tolo. O que o homem chama, e o que os homens chamam de tolo e de nécio, Deus chama de grande e poderoso. Tá? Você acha que um homem, eu quero que vocês notem bem isto, quando Deus foi realizar a etapa final do ministério do irmão Branham, começou em 59, e que o irmão Branham ouviu uma voz, ele ficou assim meio espantado com a voz. De onde vem isso e tal? Ele não estava nem lembrando. Ele estava ali entretido na sua caçada, mas ele ouviu a voz: você está caçando esquilo? Ué, tem alguém falando comigo? Sim, estou. Você precisa de esquilo? Sim, preciso. De quantos você precisa? Então, já que ele falou quantos, vou pedir logo um caminhão, né? Vou pedir logo um caminhão, ou será uns 300, né? Eu passo o ano inteiro comendo esquilo. Sabe o que ele falou? Lembra que o profeta respondeu para a voz? Exatamente o que está na lei. Parece que era 5, né? Naquela noite ele matou 3. Quanto que você quer mesmo? Quantos esquilos você quer? É aquilo que está no regulamento. Ele não pediu nenhum a mais. Ele sabia que tinha um regulamento, era X, não podia passar daquilo, eu quero aquele que está no regulamento. Para você ver a coerência de uma pessoa que é dirigida por Deus. Agora, o que Deus estava fazendo ali, acho que eu preguei isso lá em BH, sexta-feira. O que Deus estava fazendo ali é o seguinte: os esquilos eram uma experiência de trazer vida selvagem. Aquela experiência nem Adão teve. Sabia disso? Nenhum homem teve na história. Nem Adão teve aquela experiência. Adão, ele dominava a natureza, mas Adão não criou nada, porque tudo já estava criado. Agora Deus tinha que completar a sua criação no tempo final. Você percebe que Deus, ao longo de 6.000 anos, ele esperou para criar o que ele tinha. Se eu tenho que criar mais alguns, vou criar lá no fim, quando o meu profeta estiver na terra, quando o meu povo estiver sendo preparado para ser arrebatado, eles vão ver vida selvagem surgir pela palavra de um homem. O que é isso? Isso é para sacudir, é para balançar a igreja. Eu quero um esquilo lá, e lá ele estava, da maneira que ele pediu, onde ele apontou o dedo. Minha gente, não é hora de dormir não, é hora de acordar. Isso que aconteceu lá no bosque é para mim, é para você, não é para cruzar os braços, é tempo da palavra falada.
Mas como que Deus pode me usar com a palavra falada se eu namoro um pouco do mundo? E se eu estou preocupado, o que eu vou comer amanhã? Se eu estou preocupado com as coisas do mundo, com as coisas naturais, e se eu estou enroscado com isso? Se eu estou preocupado com o meu cabelo, se eu estou preocupado com a minha saia, que está sendo um vexame lá fora quando eu saio na rua, se eu ainda levanto o meu punho e desafio qualquer um para brigar, isso é o espírito do diabo. O pessoal falador, você manda logo 10 em cima dele. Isso é o espírito cristão, não. Isso não é espírito cristão. Tá? Pessoa é cristã, mas ainda é orgulhosa, tem um caminhão de orgulho. Não se dobra. Se fecha dentro do seu quadrado, da sua redonda, fala, não passa para cá, porque eu não vou para lá. Se passar para cá, vamos ter uma encrenca. E isso não é atitude cristã. Tá? Nós estamos falando de gente que é no rápido, que quer dominar a coisa pela palavra, dominar pelo espírito, não pela violência, não pela capacidade intelectual, não pela inteligência, mas dominar pela palavra, amém, pelo espírito, aleluia. Percebe? Agora, aquilo era o começo que uma mulher que você... eu estava pensando na vozinha, né? Chamava ela de vozinha, né? Tão quietinha na igreja. Mas eu lembro que ela levantava a mão, quando dava uns gritos aqui, ela fazia assim para mim. Entendeu? Deus a levou com 103 anos. Agora, veja bem. Múzier, ela não era instruída. Múzier era uma americana de mão calejada, vivia de um pequeno sítio. Tinha problema em casa. Tinha filho rebelde. 2 filhos rebeldes. Tá? Tinha uma irmã doente, na cadeira de roda, doente. Ela era uma viúva. E o irmão Branham amava ir naquele lugar. O irmão Branham não ia no palácio do rei Jorge, aquele que foi curado. O irmão Branham não gostava dos lugares que tinha que usar etiqueta, tinha que ter um comportamento refinado, porque estava diante de pessoas refinadas, a grande aristocracia americana. Ele gostava do sítio mesmo, ele gostava de comer a comidinha dela, ele sentava lá, ele ia sempre lá. Mas naquele dia foi um dia especial. Múzier não esperava por aquilo, o irmão Branham não esperava por aquilo. Vai vir uma hora que você não vai estar esperando, ele vai até você. Você tem que estar preparado e abrir um caminho, criar atmosfera para isso acontecer, amém. Ou você pensa que vai chegar na sua casa quando você está virando a mesa com a perna para cima, jogando as cadeiras pelo teto, e xingando a vizinhança inteira, brigando com o marido, socando o filho na parede. Você pensa que é assim que ele vai chegar lá? Ah, para com isso. Ele vai chegar lá, como estava a Múzier sentadinha lá atrás, tinha preparado um jantar para eles, talvez uma comidinha simples, para homens ricos, tinham umas pessoas ricas com o irmão Branham lá, uns ministros. E o irmão Branham vai discorrer o assunto dos esquilos. Então aquilo tinha conexão com a casa de Múzier. Tem coisa que você faz e que tem conexão lá na frente. Depende do que você está conectando. Se estamos fazendo coisa errada aqui, está conectando com a coisa errada de lá, e vamos colher aquilo. Se estamos fazendo algo bom aqui, pela palavra, está sendo conectado em algum lugar. Ou você pensa que Deus está dormindo e não está observando cada atitude nossa, cada ato que nós provocamos? Você acha que Deus não está atento à sua oração, o seu clamor, o seu desejo? Você acha que Deus não está ouvindo cada lágrima que cai, cada oração que chega na presença dEle? Está lá. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele irá fazer. Disso eu estou certo, amém. Eu não sei como que vai ser, mas que vai ter uma sacudida, vai ter.
E é melhor a gente se preparar para esta hora. É melhor acordar do sono. É melhor dizer assim, hoje eu não posso ir na igreja, porque o tempo está ruim para lá, capaz de chover. Vá plantar batata, rapaz. Você nunca nasceu para ser crente. Crente rompe problemas, rompe luta, entendeu? Rompe barreiras. É romper situações, romper a atmosfera. Você chega num lugar que a coisa está inflamada, parece que todo mundo quer matar o outro enforcado. Quando você chega com Cristo em você. É a sua presença, a sua atitude, o que você fala, muda a atmosfera. Agora tem pessoa que não pode ser contrariada. Eu tenho umas experiências tão ruins na vida com isso. Se a correnteza está indo por aqui e o barco vai indo sem dificuldade, vamos cantar hino de louvores. Agora, se vem uma correnteza, se vem um vento que vai levar o barco fora e você vai ter que remar, fica ao contrário, aí vira o bicho, né? É só falar uma palavrinha que contraria aquela pessoa. Se você tiver uma namorada, está vendo aí? Se você tiver um namorado que se embucha, está certa a palavra? Está certo? Emburra. Que emburra. Não case com ele não, você vai ter um problema sério. Não pode falar nada com ele. Não pode falar tudo que ele não gosta de ouvir e se emburra, né? Não embucha, né? Fica emburradinho. Aí você tem que fazer um carinho, fazer uma comida especial para ele soltar o burro dele, né? Na minha casa não é assim não. Sou casado há 40 anos, a gente resolve a coisa, mas resolve na conversa. Conversa um pouco ríspida, né? Mas a gente resolve. Tá? Então, é assim. O cristão não é aquele que concorda com tudo. Se um cristão concorda com tudo, ele tem que concordar com o diabo, porque o diabo vai fazer a proposta para ele. Pode ter certeza, tá? Tem pessoa que vem se orientar comigo, mas quer ouvir só que é favorável para ela. Quando você fala, assim não vai dar certo, assim não vai dar certo, o caminho é aqui para dar certo. Ah, pastor, não vou fazer isso não, é muito difícil. Então tá bom, filho, mas o caminho é esse. A maneira é essa. Se eu falar diferente, eu estou sendo incoerente, estou sendo mentiroso, não estou sendo honesto comigo nem com você. Mas, não, olha, um dia eu contrariei uma pessoa, meu Deus, eu achei que era bater em mim na rua. Ixi, rapaz, eu nunca tinha tido experiência com aquela pessoa. Eu contrariei, eu disse, olha, por que você não faz assim em vez de fazer assim? Acabou. Meu Deus, falei. A casa dela deve ser uma maravilha, né? Tudo que é favorável é bom para ela, né? Mas quando você tem que lutar para vencer alguma situação que é o vento soprando o contrário, aí emburra, né? Aí emburra, né? Aí fica difícil, né? Aí fica palavras ríspidas, aí responde mal, e vai dormir, fecha a porta do quarto, não fala boa noite, e vai por aí fora. Depois de madrugada vai orar, Senhor, você pode orar até cair o dente seu. Com esse espírito que você foi dormir, Deus não vai te visitar não. Está em harmonia, em comunhão com Deus. Tá? Mas eu estava em Pedro, não é isso? Estava em Pedro, eu estava falando do caso de Múcier. A criação dos esquilos era para conectar com a palavra falada, não para trazer animais selvagens, mas para salvar perdido. Agora, quando a irmã Brana disse, peça o que quiser, se Deus não te der agora, eu sou um falso profeta. Ele falou, peça quanto você quiser de dinheiro.
A sua irmã nunca andou na vida, manda ela andar. Só anda, ela saia correndo da cadeira de roda. Aquela viúva deu uma volta e Deus levou lá no bosque e remeteu para a casa dela. Disse: se Deus pode responder a palavra falada, então posso salvar os meus filhos, não posso? Então tá, eu quero os meus 2 filhos. Agora vem, eles se converteram naquela noite. Foi uma conversão imediata. Agora aquilo era apenas um ensaio que o Senhor estava mostrando o que estamos para receber em plenitude. Era um ensaio mostrando o que, porque quem falou não foi o irmão Branham. O irmão Branham se pôs no lugar do próprio Deus. Eu te dou. Ela se pôs no lugar da palavra. Então fala a palavra de Deus, eu te dou. Fale a minha palavra, eu vou sustentar. Ela falou: eu quero os meus 2 filhos, não foi? Que ela falou? Então ela falou, mas quem deu foi o William Branham. Mas o irmão Branham podia fazer aquilo? Lógico que não. Agora a atmosfera, o ambiente era próprio para aquilo, e estava conectando a palavra falada do bosque agora para tirar 2 almas da mão do diabo, para resgatar das mãos de Satanás e converter aqueles 2 jovens que estão no céu nesta hora, que os 2 já faleceram. Aí eu estou dizendo, o que eu estou falando nesta noite é para mostrar que a cena, a atmosfera para o rapto é isso, filho. Ou você pensa que é diferente? Sabe aquela ideia que você está na rua assim, caminhando e tal, e de repente você vai embora? Vai pensando assim, tá? Você está andando assim e some. Não, você está enganado. Não vai ser assim, não. O que Deus vai fazer com a noiva, como diz, o profeta diz, Deus tem recursos nos céus que não conhecemos. Deus tem recursos escondidos que vai trazer na hora exata. Disse o profeta, tem recursos lá para isto. Então, quando ele for realizar isso, ele já tem exatamente os recursos suficientes para chegar e dizer: agora é hora, agora chegou o momento, agora é o tempo, tá? Então aquilo virá para os eleitos. Agora você percebe que tipo de vida esse povo está dando. Não é aquela vida assim, aquele santarrão bobão, um cara de, sabe, santarrão na rua. Não, é quem está vivendo a palavra. Elias vivia a palavra no deserto, tá? Moisés vivia a palavra no Monte Horebe, quando Deus falou com ele. Então viver a palavra não é ter uma cara de santarrão, não, tá? Viver a palavra é você crer e guardar o que está escrito. Você preencheu os requisitos da palavra sem ter aparência religiosa. Tanto é que o Senhor Jesus não tinha nenhuma aparência religiosa. Era o homem mais renegado, reprovado que tinha no seu dia. Porque ele não tinha nenhuma aparência de religião nele. Aliás, reprovou todas. Chamou de raposa Herodes. Repreendeu os demônios. Vós tem por pai o diabo e vocês querem fazer o prazer dele, o que ele quer. Isso que ele falou, ele chamou os religiosos de demônios. Ele não tinha aparência religiosa e estava aguardando a palavra. Ter aparência religiosa não é guardar a palavra, não, tá? Você vive a palavra da maneira que está escrito e Deus vai assumir o controle do resto. Amém. Pois bem, então, se houve uma conexão lá, o que está acontecendo hoje tem que haver uma conexão com o eleito. Tem que haver uma conexão com o eleito. Agora deixa eu terminar esse pensamento aqui. Deixa mais um pouquinho para frente aqui. Então nós sabemos por experiência que eu conheci gente. Eu não estou contando uma história de segunda mão. Eu convivi com essa gente, não era pouca não. E uma parte deles era tão velho de mensagem como eu. Eles nunca foram cristãos.
Eles nunca creram no profeta. Eles nunca creram na mensagem. Porque se cresce, eles não estavam na situação que eles estão hoje, fazendo o que eles estão fazendo. Tá? Tem uma outra parte que está num processo de se converter. Aí você diz, tá, estão num processo de conversão dentro da abertura da palavra. Por quê? Porque os que estão fora da abertura estão guardando uma ordem religiosa. Estão guardando uma ordem religiosa porque eles creem que são laodiceanos. Eles estão em Laodiceia, eles afirmam isso, que Laodiceia não terminou, que estão lá em Laodiceia. Eles guardam uma ordem religiosa, então não é desses não. Eu estou falando daqueles que realmente viu o Senhor Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Aquele que esteve com ele no deserto e viu Jesus abençoar os pães e diz, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu vou abençoar, mas não vou multiplicar não, vai ser vocês. E pôs nas mãos deles, e eles multiplicaram o pão, tá? Jesus só abençoou, e os discípulos pegaram e distribuíram os pães, tá? Então, estiveram lá. Então, essa era a mensagem. A mensagem foi de sacudir o mundo por longos e longos anos. Tá? E a mensagem que o irmão Branham pregou na década de 50 e de 60 é a mesma mensagem nesta noite, é o mesmo Deus nesta noite. Deus não mudou, apenas Deus tirou o William Branham de cena, porque o seu tempo terminou, mas a mensagem ficou aqui, porque Deus tinha para frente uma semente para ser resgatada. Que não foi na primeira era e até a sexta era, que era para este tempo, e que não era nem mesmo para estar dentro da sétima era, porque a sétima era é Laodiceia. Você tinha que sair dessa sétima era, chamada Laodiceia, ser separado dela, sair para fora para receber Cristo. Agora, muitos e muitos saíram para a terceira puxada e não se converteram ainda. Por isso que eu falei, eles estão cantando o hino gospel. Eu gosto de cantar, de sacudir o esqueleto, né? Mas nem sabe que está cantando. Daqui uns dias está cantando lá fora, qualquer música do mundo. É isso que eu me refiro. Deus exige separação. Exige separação para Ele operar em nossa vida. Tá? Separação. E então, não estou reprovando, eu sou compositor, eu faço hinos, eu componho hinos, e eu gosto disso, eu conheço isso, entendeu? Eu estou falando, é cantar o que não sabe que está cantando. É pregar o que não sabe que está pregando. Eu conheci pessoas que eu estremecia, eu pregava um sermão, ele vinha depois do meu sermão e abria mais na frente para mim. Falei, que camarada, como ele vê tudo isso? Eu pregava, eu descia do púlpito e falava, olha, o senhor pregou isso e isso, mas isso aqui é isso. Sabe onde ele está? Enfiado no mundo até o pescoço. Isso era a revelação ou era isso aqui? É isso. Não sabe do que se trata. Eu falei dos esquilos aqui, que é um assunto bastante ventilado, bastante comentado, para você ver que este assunto da palavra falada naquele dia e com a casa de Moser tem uma conexão. Então o arrebatamento tem uma conexão neste momento com cada eleito pela mensagem que ele está ouvindo, que ele está recebendo e aquilo que ele está se manifestando através da sua vida. Não adianta dizer, eu creio, amém, eu creio. Então, se cremos, temos que provar a nossa crença, né? Temos que provar a nossa crença. Agora, deixa eu ler uma escritura aqui, eu tenho mais escritura aqui. Eu quero ler aqui, uma escritura até parece... Abre São Tiago comigo. Lá em São Tiago, capítulo 1.
Só uma pequena reflexão aqui. Oh, Deus, a minha Bíblia é um problema, sabe? A minha Bíblia tem muita folha. Um capítulo tem 3, 4 folhas. Ah, meu Deus. Aqui está. Deixa eu botar aqui. Vocês acharam Hebreus aí? Hebreus 1. Então vamos fazer uma leitura aqui, ó. Hebreus 1. Tiago? Estou viajando. Aqui, ó. Então vamos ler isso aqui. Vamos ler a partir, São Tiago, a partir do versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós. É enxertada a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Agora aqui, ó. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura, imaculada, para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você percebeu a diferença do religioso e do religioso revelado? Ele está dizendo, dentro do contexto, que é muito bom fazer uma obra de religião. Mas depois que você faz esta obra, você guarda da corrupção do mundo. Então, uma coisa complementa a outra. O que Tiago está falando, um conhecedor da palavra, irmão do Senhor, um apóstolo que abriu a porta para o Evangelho, foi Tiago que começou. Ele está falando exatamente do Espírito que opera hoje. O Espírito que opera na igreja é esse hoje, só religioso. Percebeu que só tem religião dentro do mundo nominal? Não se fala, né? Lá ninguém vai na igreja porque ama o Senhor, quer guardar a sua palavra. Eles vão lá em busca dos seus próprios interesses. Se não tem mais interesse, então não vai mais. Acabou, tá? Outros que chegam até esse ponto que nós chegamos pela graça de Deus, também têm a mesma opinião, né? a mesma ideia de ser
um religioso dentro da estrutura da igreja do Senhor. Da igreja do Senhor, agora não falo denominação, dentro da igreja do Senhor, dentro dessa estrutura, ser um religioso. O espírito religioso é esse, ele acha que vindo à igreja, entregando os seus dízimos, ele cumpriu com a sua obrigação. E se ele cumpriu com a obrigação, Deus está obrigado a abençoá-lo, porque eu fiz. Ou será que Deus precisa ser cobrado? Se eu não fizer, então Deus vai dizer, eu vou virar as costas para ele, que ele não faz. Mas quando eu corro lá e faço, Deus, agora eu vou fazer, porque ele fez. Brincadeirinha de esconder, um corre para lá, outro corre para cá, esconde, põe um para trás do outro. Quer dizer, se eu faço isto apenas, simplesmente, uma guarda, sustentando o seu testemunho, esteja certo disso. Amém. Aleluia. Agora deixa eu ler isso aqui, senão não termino, né? Tem 2 textos aqui. Eu estou deixando um meio de lado aqui. Como em Israel, ou seja, Israel, um tipo perfeito, se tivéssemos tempo, eu simplesmente tenho poucos minutos sobrando,
Mas no tipo perfeito, no princípio, onde aquela coluna de fogo ia, havia luz. Deus era luz. E não me importa se fosse meia-noite, ou se estivesse em um bom lugar, bem selecionado. Quando aquela coluna de fogo se movia, a trombeta soava. Israel se movia com ela. Quando a trombeta soava, soou, Martim Lutero moveu-se com ela. Ele saiu da organização. E veja, não, ele mesmo, o homem, após ele. Quando João Wesley, ele viu aquela grande organização, então ele tocou a trombeta de santificação, mas da palavra. Quando ele o fez, eles moveram diretamente, lá de Lutero, bem para metodista. A luz passou. Escute bem isso aqui tem um fundo para a gente refletir. Quando João Wesley saiu da igreja anglicana, sendo ele um sacerdote formado, um teólogo, e a luz acendeu para ele, a luz estava viajando. A coluna de fogo nunca parou. Então saiu, escureceu os luteranos, tudo escuro, e a luz vem sobre João Wesley. Quando a luz vai deixando Wesley, vai escurecendo para Wesley e vai clareando para os pentecostais, a luz está viajando. Perceba isso. Aí a luz chegou para os pentecostais, foi a maior luz que eles tiveram em 2000 anos, em 1900 anos. A maior luz que eles tiveram foi ele dizer assim: o que está acontecendo aqui aconteceu lá no princípio, no cenáculo alto. Aí sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa que eles pularam dentro de um poço com uma pedra no pescoço e morreram afogados. Disse: agora, já que recebemos tudo isso, está sendo uma grande bênção, vamos fazer o seguinte: vamos fechar aqui um acordo, vamos fazer uma doutrina para a gente não perder mais isso. Aí eles prenderam o Espírito. E a coluna continuou viajando. Aí veio a Assembleia Pentecostal Unida e foram se denominando, mas com a intenção de manter a coisa certa. Tiraram a liberdade do Espírito. Nós temos que aplicar para a nossa vida agora isso. A luz brilhou para você em Atos 2,38, não foi? A luz brilhou para você lá em Malaquias 4, 5 e 6. Apocalipse 10 e 7. Lucas 17 e 30. A luz brilhou ali. Agora, ela não para. É por isso que o povo da mensagem está ficando nessa vida vazia de religião e não tem mais motivo para ir à igreja, não tem mais motivo para ser crente, porque a hora é tão tardia, já se passaram tantos anos e nada acontece, e o mundo se moderniza e a gente está aqui como um bando de idiota. Então vamos dar uma voltinha por aí também, vamos tirar uma casquinha com o mundo, porque a coisa está feia demais. Olha, gente, é 2023, tá? Mas eles não perceberam que a luz entrou nesta nação no ano de 1971, essa luz veio viajando, essa luz chegou em 2000, foi abrindo um pouco mais, veio a abertura da palavra, ela continua viajando, ela não parou. Quantas pessoas começaram no ano 2000 na abertura e voltaram atrás? Eu tive com os ministros antigos ontem que voltaram atrás. E que não estão mais com a gente, mas saíram com a gente naquela hora.
mas não acompanharam o mover de Deus, o mover da palavra. Deus não parou, nós subimos, chegou no tempo agora não está mais no olho de Malaquias 4, agora está na mente de Deus. Você está voltando para a mente do Senhor, e quando fala da mente de Deus, você volta antes da fundação do mundo. Todo esse plano de Deus de 6.000 anos foi para tirar um povo nesta hora, um povo nesse tempo, arrebatar uma igreja. Ele mostrou em Enoque, ele mostrou em Elias, ele mostrou no Senhor Jesus Cristo. Agora é a nossa vez. Enoque foi raptado, Elias foi levado ao céu, o Senhor rompeu a sepultura, e agora não é o nosso tempo. Então chegou a minha hora, chegou a sua hora. É a hora dessa igreja ser raptada, é a hora dessa igreja ressuscitar dos mortos. Amém. Percebe, por favor. Talvez eu não seja tão enfático e preciso nas palavras. Percebe que chegou o fim. Percebe? Por isso que o profeta fala, que eu estava lendo aqui todo o texto, é uma página, ele vai falando que a luz vai deixando, a luz vai caminhando, a luz vai viajando. A luz saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto adentro. 40 anos aquela luz viajou, o pilar de fogo não parou, a nuvem não parou, eles foram viajando, e aquela geração foi morrendo no deserto, foram se acabando no deserto. Mas uma nova geração que apareceu, nasceu no deserto, entrou naquela terra. É o tempo de entrar na terra. É o tempo de ver o que Deus fez lá atrás. É onde Ele te trouxe. Não é ter uma mente lá do começo, mas a mente da hora final. É perceber que o nosso tempo acabou aqui. E por ter acabado, o diabo está uivando por aí. E a coisa está ruim, vai ficar muito pior. Se prepare, não vai ficar boa coisa, porque tem que ficar muito ruim. O povo ainda gosta do mundo, o povo ainda tem conforto, mas quando Deus foi tirar a semente eleita, eles não tinham mais conforto, eles passavam fome, tinham as costas rasgadas pelo chicote dos egípcios, e estavam numa escravidão do inferno, e Deus envia um profeta e os tirou de lá. Agora eu saio lá do deserto e caminho com Moisés. Depois eu olho para trás e diz: oh, que pãozinho leve, que manazinho. Todo dia o pastor prega esse maná, todo dia Noé prega sobre a arca. Eu não aguento mais. Você não nasceu para isso. Isso é um estímulo para a sua alma. Noé pregou 120 anos que ia chover, e choveu um dia. Os profetas falaram que o Messias viria, e ele veio no tempo mais escuro, o tempo de maior incredulidade da história. O Messias veio, e eles não viram quando o Messias veio. E Deus prometeu lá em 1 aos Tessalonicenses que haverá uma ressurreição, que haverá um arrebatamento. Aonde está esta gente preparada para ser raptada? Onde está essa igreja? Onde está esse povo? Eu fui convocado, você foi convocado, e agora o que vamos fazer? Vamos dar tudo para chegar nesta hora. Amém. Aqui é aquela história. Vou contar uma história para vocês que acontece com todo mundo. Tem muitas coisas que eu tinha que fazer ontem e não fiz. Mas serve para me corrigir, para não errar hoje. O que você acha disso? Muitas coisas, porque eu fui relapso, não agi certo, eu não fiz. Muitas coisas que eu devia corrigir ontem, eu não corrigi. E hoje eu estou aqui, para olhar lá, dizer, tá, eu não fiz lá, mas aquilo para mim hoje é uma advertência, é uma placa de indicação para não fazer hoje.
Cair no mesmo erro 2 vezes é mais do que ser burro. O burro tem que te dar para você um diploma. Você está pior do que o burro. Cair no mesmo erro 2 vezes. Sair da palavra e voltar para o velho mundo denominacional é ser mais um pouquinho do que burro. É lamentável, mas é isto. Tem muitas coisas que eu não fiz no passado, devia ter feito. Mas hoje eu sei que não posso fazer. E eu sei o que devo fazer. Porque os meus dias passados corrigem o meu presente. Amém? É isso que devemos pensar. Gente, eu queria ir mais para frente, mas o tempo não vai dar. Quer ver? Agora observem. Se o noivo, o princípio, o primeiro noivo, esta é a noiva chegando. Recordem, a igreja começou no Pentecoste, e ela caiu em Niceia, ela germinou não exatamente como o verdadeiro grão, não. Era um pouco de vida ali, mas isto cresceu em ordem para fazer uma organização. Isto atraiu através daquela organização. Então, o que isto fez? Daquela organização passou a outra organização, passou a outra etapa da palavra, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, enquanto ela passava através deste talo, deste processo, se manteve aproximando-se, ou manteve aproximando-se. A palavra não parou, quem parou foi o homem. Quem parou foi o homem, a palavra está em viagem, tá? E eu estou desesperado para levar essa igreja neste nível. Neste nível. Enquanto eu não ver essa igreja 100% no gelo chorando aqui, eu não estou contente. Não fazer um grupo de oração como eu fazia no passado, até... a gente fazia cada besteira aqui, de falar só... Não tinha luz nenhuma, né? Jejuar 40 dias, agora você encontra o profeta, você é demônio. Está na mensagem. Você é demônio. Deus nunca disse para você jejuar 40 dias. Um foi Moisés, outro foi o Senhor, só os dois. Moisés estava na presença de Deus e o Senhor no deserto. E quando eu fazia o povo jejuar 3 dias, o povo nosso, ninguém aguentava, né, Sônia? Era uma meia dúzia que aguentava, né? Começava a sexta e ia até domingo. Mas o que eu queria com aquilo? Eu enchia a igreja. Eu enchi a igreja, não é do tempo de vocês. Eu estufei uma igreja, era 300 metros de salão, não tinha espaço mais no salão. Aqui, Avenida Itaberaba, número 1000, onde eu abri a igreja, para a Igreja Universal. Mas o que eu queria? Eu queria que o relatório financeiro crescesse, e o bispo sabia que estava crescendo o meu trabalho na igreja, pelo relatório financeiro, e o meu nome estava projetando. Eu estava sendo convidado para pegar as maiores igrejas no meu tempo, porque pastor bem-sucedido pegava uma igreja boa. Pastor ruim ia lá para a periferia, lá para São Miguel Paulista, Itaim Paulista, ia lá para onde o Júlio perdeu a bota, ia para lá. Mas pastor que segurava o povo e tinha resultado financeiro, ia para Vila Mariana, Santo Amaro, por aí afora, centro da cidade. Eu estava... Mas um dia acabou toda essa influência dentro de mim. Um dia acabou isso, apagou. Chegou um homem nessa cidade, era bem recente aqui, que muitos ainda lembram dele, Vilmar Diniz, teimoso como a mula, eu também era, e a gente se encontrava por aí e brigava o dia todo por causa da mensagem e a Bíblia. Ele tinha acabado de chegar na mensagem, não sabia muita coisa não, mas foi o suficiente mesmo para trazer para a mensagem. Foi o suficiente para acabar com a minha religiosidade. E ali Deus começou a viajar comigo. Ali Deus começou a trabalhar comigo, viajar com muita gente ao meu lado. E nós viajamos esse tempo todo. E chegar um tempo agora,
de você olhar para trás e ver o momento presente e saber que não há mais espaço para ir adiante. O mundo não vai ser surpresa para o mundo. O pecador no inferno não vai ter problema com o inferno, porque ele sabe que ele vai para lá. Mas pessoas da mensagem ir para o inferno, ele vai ter uma surpresa muito desagradável. Porque ele esteve na presença de Deus, ele esteve exatamente diante de Cristo. Eu posso lhes dizer, eu creio que vocês sabem disso, um culto deste aqui nesta noite, e eu estou pregando uma mensagem bem a menos assim, porque eu quero mostrar esse assunto. Eu estou dizendo que Cristo está neste lugar, que eu estou na presença dEle, que estamos na presença dEle, e que isso é pelo Espírito. Alguma coisa Deus quer fazer aqui, ou Ele quer te encorajar, alguma coisa Ele quer fazer, te acordar, te despertar, tá? A luz está viajando, a última parte passou, porque o olho profético Malaquias 4 foi trazer a mensagem, mas Malaquias 4 nos leva para onde? Para a mente de Deus. Essa é a hora final, esse é o tempo final. Não é o meu trabalho, não é a minha profissão, a não ser que eu trabalhe de porteiro de motel, né? Trabalho em inferninho por aí, ou no bar bebendo cachaça, aí não é serviço para crente, ou qualquer outra coisa. Mas o meu trabalho honesto não me impede de ser um verdadeiro cristão. Não impede você de ser um verdadeiro cristão. Seu trabalho é honesto, tá? Não impede você ser um verdadeiro cristão. Então isso não vai bloquear a sua vida de fé, porque ou você para o diabo, ou o diabo te para. Agora, se você é um cristão, você vai passar por cima dele, vai massacrá-lo. Amém. Você apenas vai pensar nisto. É o tempo da plenitude de Deus, a plenitude dos tempos, a plenitude da palavra, a plenitude de tudo. Plenitude é fim, é o tempo do remanescente, da última semente. A colheita já foi feita, Deus já pôs no armazém, está pondo diante do sol agora, para dar o ponto para ir embora. A igreja tem que chegar nesse nível, exatamente lá da casa de Moser, numa tremenda simplicidade, e dizer assim: isto é tudo verdade, irmão Brana. E aquilo moveu o céu. Ela não falou em língua, não sapateou, ela não cantou em língua estranha, só disse: isto é tudo verdade. Sobre o quê? Sobre a criação dos esquilos. É tudo verdade. Deus, para aí, vamos para o céu aqui agora, que agora tem uma mulher lá embaixo, com o meu profeta, que acaba de receber a revelação da palavra falada, e eu vou sustentar o que ele disse. Amém? Como Moisés jogou a vara no chão, virou uma serpente, tomou a vara e tornou a serpente de volta. Ele não tinha medo de jogar a vara no chão. Moisés não tinha medo de falar: haja piolhos, haja rã, sangue nas águas. Ele sabia que vinha, porque ele tinha a palavra. Você não deve ter medo de falar exatamente como eles falaram. A mesma palavra que eles tiveram é a mesma que está aqui conosco. Haja sangue nas águas. E embora para casa e sangue aparecia, venha gafanhotos, e comeu tudo que era verde do Egito. E desgraçou com o Egito. Quando sai Moisés do Egito, o Egito estava falido, acabado. E vocês acham que esse mundo não está falido, acabado? Só se a sua cabeça for uma cabeça torpedeada, né, por um espírito intelectual que não compreende as coisas. A mensagem é a pedra que atingiu o pé da estátua. Você percebe isso? Não vou ler isso agora, tá? Mas a mensagem é a pedra que atingiu o pé da estátua. O irmão Branham joga aquela pedra, e passando 24 horas o juízo atingiu o Alasca. Ele diz: isso não vai parar mais, o mundo vai falir, a América vai falir. Ele decretou a falência da América.
Tudo que ele falou está diante de nós. Ela está falida. Uma mulher governaria a América e tem uma mulher lá para isto. Está diante de nós. Nós temos que acordar. É o assim, diz o Senhor. Você percebe o que está acontecendo e está passando por cima da cabeça do povo que se diz ter um profeta? É só examinar o que o profeta disse. E aquela pedra que Daniel viu foi crescendo, crescendo, encheu toda a terra, não tinha mais espaço para ela, o reino de Cristo. Aquele dia lá no Quênia, que aquela pedra foi atirada no ar, quando desceu, cortou a copa das árvores e cortou o topo da montanha, e o Alasca afundou depois. Foi numa sexta-feira santa que o Alasca recebeu aquele terremoto. Foi em 27 de março de 1964. Agora você percebe que o mundo está falindo moralmente, falindo financeiramente, faliu já religiosamente, acabou. Então a pedra está crescendo e o mundo está falindo, está acabando. Não tem moral que resista à perversidade do homem. Nada resiste hoje à maldade que está no coração do homem, e eles correm atrás de dinheiro. E agora o Oriente, veja lá o Oriente agora, dando as cartas para o mundo. Então, por onde o Evangelho está voltando? O Evangelho volta para o Oriente, volta para o judeu. Então veja que tudo voltou para o Oriente. Tudo que tinha no Ocidente foi sugado pelo Oriente. Sugado pelo Oriente. O Oriente, a China está pobre? Israel está pobre, miserável? Não. Os países do Oriente estão muito bem financeiramente. E veja o Ocidente como está. Lembra das Torres Gêmeas? Foi em 2011 isso? 2001. Aquilo foi o sinal da falência do Oriente, que era o centro financeiro, quando caiu aquelas duas torres, mostrando o que ia acontecer. Estamos à mercê de uma destruição. Estamos numa hora extremamente tardia. É hora dessa igreja acordar e ser verdadeiramente o que a mensagem faz nos ser cristãos reais e verdadeiros. Se tem alguma semente a ser colhida, ela virá com certeza. Se Deus já fez a colheita, então ele vai levar. Ele não vai ficar por aqui não, vai levar ele embora. Então, a pedra foi crescendo e tomou parte do mundo. Vou encerrar agora. Ele diz: observe, a noiva deve estar. Porque deve ser o noivo, a palavra manifesta e clara. Porque a noiva e o noivo são um. Ela é simplesmente um pedaço ferido, tirado dele. Aí está a obra-prima. Foi ferido. O que ela é? Ela é um pedaço ferido dele. Então, como que podemos ser cristãos num tempo como esse e não ser ferido? Porque se esse pedaço saiu dele. Tira um pedaço de um homem, você terá que feri-lo. E quando aquele pedaço sai, é o pedaço que foi ferido, tá? Então, a noiva sai dele, é o pedaço ferido dele. Quando volta para ele, é o mesmo pedaço para se completar o corpo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele não foi feito do pó. Ele foi tirado do ventre de uma virgem, o verbo, a palavra falada. Ele era o próprio Deus. Por isso, ele pôde redimir esta mulher que estava caída, esta mulher que estava perdida. Ele pôde redimir porque era parte dele. Se não fosse parte dele, não podia redimir. Se ele redimiu, porque é parte dele. Se você esteve nele, parte dele, não tem por onde você sair. Você voltará para ele. Será exatamente como ele. Amém. Vou encerrar. Vamos ficar em pé em nome do Senhor.